Olá, seja bem-vindo ao Conversa Significativa, o bate-papo que acontece sempre na última sexta-feira de cada mês, às 16 horas. O Conversa Significativa de hoje vai receber uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu sigo, uma pessoa que eu admiro há muito tempo, por um assunto muito importante, muito relevante, que é produtividade sustentável. Mas antes da gente trazer essa minha convidada especial aqui, que eu já vou apresentar para vocês, eu preciso passar alguns recados rápidos para vocês aqui. Então, deixa eu compartilhar minha tela para que eu possa fazer rapidamente aqui, passar esses recados para vocês, né? O primeiro recado que eu queria passar para vocês é que a gente tem um grupo lá no WhatsApp, que é o do Conversas Significativas. Acesse o grupo, pega aí teu celular aí, aponta a câmera para cá, você vai acessar o grupo. A ideia é que essa conversa não termine aqui, essa conversa continue, e aí ela pode continuar lá. Então, se você está vendo isso aqui ao vivo, ou se você está vendo gravado, você pode acessar o grupo do WhatsApp e... Nossa, eu vi lá o Conversa Significativa com a Milena, adorei, queria fazer algumas perguntas, não sei o quê, então dá para a gente continuar a interagir, não é porque você está vendo gravado, principalmente se você está vendo gravado, que você não pode interagir aqui com a gente, né? E essa interação, ela vai acontecer lá no Conversa Significativa. Muito bem. O segundo recado que eu queria trazer rapidinho para vocês é que o Conversa Significativa, ele tem apoio da InoveFlow. O foco da InoveFlow está na eficiência organizacional. Então, nós ajudamos pessoas e empresas aqui, né, a desenvolverem novas estratégias de gestão para lidar de forma mais eficiente aí com esse mundo que está muito dinâmico aí, está muito competitivo. Então, se eficiência organizacional é um assunto importante para você, para o seu negócio, vamos marcar um café virtual, vai ser um prazer bater um papo e falar um pouco desse assunto que é tão relevante. E, para fechar aqui, para a gente já ir para a nossa convidada, que no final vai trazer aqui para a gente também aí cursos e tudo mais, como é que a gente pode encontrar ela. No final ela vai falar um pouquinho aí também sobre o que ela anda fazendo, como é que ela está trabalhando, como é que ela pode nos ajudar com esse assunto que é muito bacana. Queria falar do treinamento nosso, que vai começar na semana que vem, que é um treinamento sobre priorização de fluxo estratégico de valor, né? A ideia com esse treinamento, é te ajudar a priorizar o seu portfólio de projetos. A eficiência organizacional, ela vem, sim, de pessoas produtivas, né? A gente vai falar disso com a Milena hoje, mas ela também vem de processos ali que são muito bem otimizados, estão funcionando muito bem. Também vem de você ter ali uma boa priorização do seu portfólio de projetos, ou seja, a gente não consegue eficiência organizacional como uma mágica, tem uma somatória de coisas que a gente precisa fazer para que essa eficiência aconteça. Esse treinamento começa na semana que vem. Se você está vendo gravado, não se preocupa, acessa aí inoveflow.com/agenda, você vai ver lá esse treinamento. Esse treinamento a gente regrava ele uma vez por ano para a gente atualizar, trazer o que aconteceu no último ano, mudanças e novas percepções que tanto eu quanto o meu parceiro que faz treinamento comigo, que é o Marcelo Neves, a gente teve. Então, se você der tempo de você comprar ele antes de a gente fazer essa turma esse ano, você já participa do ao vivo lá com a gente, senão ele vai estar gravado, você não vai perder nada. E todo ano você pode assistir a nova turma, né? Todo ano tem uma turma nova ali, você pode assistir essa gravação, você pode ir se atualizando também, tá? Então, é um investimento aí para longo prazo. Muito bem, passei rapidinho os meus recados aqui, deixa eu parar esta apresentação e trazer aqui para junto aqui, deixa eu pegar a Milena aqui, cadê a Milena? Vou colocar ela em destaque, e para a gente começar a nossa conversa de hoje. Muito bem. Milena, obrigado por você ter aceitado esse convite, obrigado você estar aqui. A gente já se conhece faz quanto tempo? Uns 10 anos que a gente se conhece?
Acho que pelo menos isso, viu, Leandro? Lá atrás, lá do Facebook ainda. Pois é, grupos do Facebook, né? Isso está começando a entregar a idade já, Milena. Veja, não é mais... Mas precisa inventar outra história para como é que a gente se conheceu, entendeu? Porque, né? Verdade. Mas muito bom. A gente se conheceu num grupo do Facebook lá sobre produtividade, né? Foi lá que a gente começou a conversar. Lembra, então, TNP? Assim, Tecnologia, Negócios e Produtividade. É isso aí, verdade, verdade. Não lembrava mais do nome. Muito Eu bom. lembrava. Nossa, marcou. Foi a minha primeira experiência digital com grupos de produtividade ali, bem amadora ali, lá atrás. Verdade. Isso, e realmente já faz mais de 10 anos, eu acho, né? Faz mais, eu acho que faz um pouquinho mais, Leandro. Eu diria sei lá, entre 10 e 15. Eu já vou olhar, a gente tem uma gravação do TNP no meu canal do YouTube que está lá arquivada, mas eu consigo ver. Que legal, muito bom. A gente está falando de produtividade faz um tempo já, né? E você se tornou uma especialista nesse assunto. E você misturou essa coisa sua de ser médica com produtividade e saiu um monte de coisa dessa mistura, e é disso que eu quero falar contigo. Mas antes, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aqui, quem que é Milena Teles, né? Onde que ela vive, o que que ela faz, do que ela se alimenta. Deixa o pessoal conhecer um pouquinho aí. Muito bem, obrigada, Leandro, pela oportunidade de estar aqui nas conversas significativas, né? É um prazer. Bom, eu sou Milena Teles, eu sou cearense, então sou nascida em Fortaleza, Ceará. Eu sou formada pela Federal do Ceará, UFC, em medicina, lá atrás, nos anos 2000. E de 2000 a 2020, toda a minha formação pós-faculdade, né, depois que eu tive o grau ali, colei grau como médica, foi em São Paulo. Então, eu de 2001, eu comecei minha residência no servidor estadual, fiz clínica, fiz endocrinologia, é minha especialidade. Na sequência, fiz doutorado na USP, onde eu tenho um vínculo como hoje professora da pós-graduação, com alunos de mestrado e doutorado já terminando, alguns terminados. E esses 20 anos de São Paulo foram extremamente produtivos, eu posso falar, e frutíferos. Eu terminei essa residência, fiz o doutorado, fiz um período sanduíche em Boston. Eu tenho um Research Fellow de 1 ano na Harvard Medical School, que foi quando eu fiz o sanduíche do meu doutorado, onde terminei umas publicações importantes. Voltando, eu me afiliei ao próprio HC, né, na USP, FMUSP, São Paulo, como médica assistente e pesquisadora, quando eu comecei a parte da orientação de alunos. Em paralelo, eu desenvolvi um trabalho dentro da endocrinologia como medicina laboratorial, então eu fiquei vinculada ao Laboratório Fleury durante muitos anos. Eu entrei lá em 2007, mais ou menos, e me desvinculei recentemente, em 2022, então eu tive um período grande e eu tive uma subespecialidade, uma outra especialidade, na verdade, medicina laboratorial, então eu sou médica endocrinologista, médica especialista em medicina laboratorial. E no meio de tantos interesses, como médica, professora, pesquisadora, tive 2 filhos, ainda em São Paulo, e lá quando eles eram pequenininhos, um é de 2009 e 2011, em 2013 foi quando eu percebi que eu precisava me organizar, porque eu realmente sempre fui uma pessoa com múltiplos interesses, dentre interesses profissionais e pessoais e hobbies, e que você possa imaginar, muitos dos meus amigos e colegas gostam de dizer que eu sou ligada no 220, aquela coisa. Então eu percebi em 2013, com 2 crianças pequenas, um marido que também é médico, morando fora, né, da minha cidade natal, sem aquela coisa da família, que eu realmente, para dar conta do que eu me propus, eu precisava me organizar. E aí eu comecei a ler, estudar, entrar em grupos de Facebook, para pesquisar pessoas que tinham esse mesmo interesse. E claramente eu comecei a minha jornada em produtividade, em organização, com uma das minhas maiores inspirações dentro do Brasil, que é a Thaís Godinho.
né? Na hora que você coloca lá no Google, isso foi em 2013, quero me organizar, vida organizada, era o blog dela que aparecia, que ela tem desde 2006, mais ou menos, então ela já estava bastante tempo nessa área, e aí eu comecei a fazer curso, entrei naquela coisa de saber quais eram os métodos que ela utilizava, o Getting Things Done, o GTD, encontrei você no Agile, no Kanban, e que tem um pouco mais a ver com o corporativo, fui um pouquinho mais além. Conheci o David Allen pessoalmente, eu não sei se eu te falei, em 2019 fui no Global Summit do GTD, fiz o nível 1, 2, 3 do GTD. Pausa. Para quem não sabe, ele é o cara que escreveu o livro do GTD, né? Ele é o cara que criou o método, né? Getting Things Done, né? E além dessa técnica, fui lendo inúmeros livros, incluindo todos os da Thais Godinho, do David Allen, e mais recente, eu acho que o que me deixou bem animada em relação a método de organização foi conhecer o Thiago Forte, que foi outro cara que também me inspirou. Então, eu digo esses 3 nomes, né, dessa minha carreira, porque eu precisei usar isso, Leandro, para viver tudo que eu queria viver dentro da minha carreira profissional. Então, foi assim que eu cheguei onde estou. Então, hoje sou essa pessoa com múltiplas facetas e que fiz essa misturada para chegar onde eu cheguei. Então, essa é a Milena. Só tudo isso. Só resumidamente. Sem produtividade não dá para fazer tudo que você fez. Não dá. Muito bom. Que legal. A gente se conheceu numa época que o GTD estava muito aflorado, vamos dizer assim, né? E se falava muito de GTD e coisa e tal. O GTD hoje eu acho que ele perdeu um pouquinho, assim, de espaço, talvez. Eu vou falar. Como é que você vê o GTD hoje? E hoje eu vou falar como é que eu vejo o GTD. Os princípios, sabe? A base, os conceitos. Ele tem o mérito, o David tem o mérito, sabe? Porque ele começou lá nos anos 2000, tá? Tipo, eu tinha acabado de formar na faculdade, não sabia nem o que era isso. Ele já dava mentoria individual para executivo, para explicar, cara, você não pode ter 3.500 e-mails dentro da sua caixa de entrada. Você precisa ter um sistema de fluxo para organizar essa informação e tal. Então, eu acho que ele foi o pioneiro. Ele tem muitos conceitos legais, como a tua mente não é para ficar guardando nada, é para ter ideia, né? Então, eu acho que ele é um precursor importante. Eu não vou dizer que ele perdeu a força, mas ele ainda ele é o cara da vanguarda. Ele é vintage, tá? Então, ele começou tudo. E agora, eu confesso, e eu uso um princípio, regras de 2 minutos, a mente clara como a água, não é para... Olha, cada uma quer... Oi, seu microfone está ligado, Wilson. Assombração. Isso, eu já travei o microfone aqui. Tá, acho que ele está comendo. Espero que seja de assombração, seja em outro lugar, né, do Wilson. Bom, e aí, ele tem o mérito de ter muitos conceitos bacanas. A regra dos 2 minutos, tirar tudo da cabeça, fazer brain dump. Eu ainda uso muita coisa dele, tá? O que eu acho que ficou um pouco para trás? A maneira como ele organiza informações. Ele tem ainda a listinha das próximas ações, de tarefas, mas eu acho que agora eu utilizo muito o método do Thiago Forte, que é o método para organizar os arquivos. Para mim, foi o divisor de águas, quando eu juntei muito do conceito do GTD com o conceito de como é que eu organizo informação do Thiago Forte, do método para, aí sim, eu acho que meu sistema de organização ficou mais fluido. Tá? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, e aí depois eu queria saber um pouco do método para. Outro dia eu vi lá no seu Instagram que você pôs até um cordão, aí você pôs uns post-its lá com cada uma das letras. Quero que você explique cada uma das letras para o pessoal que está aqui. Agora, quando ele escreveu o livro, a gente era mais analógico, hoje a gente é mais digital. Você acha que falta uma atualização ali, talvez? Uma segunda versão do livro? Trazendo um pouco mais uma pegada digital ou não? Você acha que o que foi feito lá no analógico cabe no digital? Como é que você vê isso? Eu acho que ainda cabe. Na época, eu lembro que até cobravam ele entre o início lá atrás e já chegando, quando eu comecei em 2013 para 2015, né, que eu estava
comecei a fazer os primeiros treinamentos, que ele tivesse o próprio aplicativo para aplicar tudo que ele defendia daquele fluxo. E ele nunca foi a favor disso, no sentido de que ele não queria limitar, porque ele sabe que um aplicativo só não ia conseguir resolver tudo, né? Que a gente já sabe, né? Aquela de one size doesn't fit all. Então, você não tem como ter um só. Então, ele já fazia aquela coisa de você pode ser digital, você pode ser analógico. O importante é como você organiza o seu sistema, o fluxo, se você se acha. Né? Então, eu acho que não. Eu acho que ainda tem muita coisa que se aplica. Óbvio, estamos muito mais digitais e cada vez que as gerações passam, elas são mais adaptadas. Então, fica mais fácil. Mas eu tenho várias mentoradas que ainda são do papel, que preferem anotar em calendário de papel, elas andam com uma agendinha, com planner, para todo lugar, se acham daquele jeito, está tudo bem. Então, eu sempre defendo, Leandro, mesmo agora em 2024, que a organização, o seu sistema tem que ter a tua cara. Né? Se você não é um cara do digital, não faz falta. Aqui em casa mesmo, né? Eu sou, né? Eu tô aqui, ó, minhas coisas estão tudo no celular. E a Priscila, a Priscila, minha esposa, né? Quem não conhece, ela você quer dar um presente para ela, dar um caderninho daquele para ela lá, que a página, como é que chama lá? Que a página é até um pouquinho amarela e coisa e tal. Eu esqueci o nome do caderno lá. Ela ama aqueles cadernos, assim. E ela é daquelas pessoas que vai colecionando, então ela sabe, ela tem um histórico das coisas dela lá, e ela vai... Guarda, ela se acha, e gosta, o visual ajuda, motiva, né? Tem gente que se motiva pelo papel. Eu tenho horror a papel. Para mim, precisa ser digital, assim. Eu não consigo me apegar no papel. Eu voltei a fazer muita anotação na mão, mas eu uso o tablet com uma caneta digital ali. Aqui do lado. Tipo, eu ando sempre com ele aqui também, sempre para anotar, mas de vez em quando eu tenho sim papel. Tem horas para você fazer piada comigo, eu fui para Samsung, tá? Depois você me zoa. A gente brigava lá atrás. Lá. Gente, superei essa fase, meu querido. Tá tudo bem. Cada um tem o que atende melhor, assim. Mas eu tô com o S9 Plus da Samsung e tô amando, assim. Uma super máquina. O ano passado eu saí tudo de Apple, assim. Você sabe que eu tinha uma fase que até o alface aqui a gente importava da hortinha lá do Jobs, né? Mas a gente, ano passado, deu uma mudada radical aqui e eu acho que o Tab S9 está muito legal, o iPad Pro não tem o que discutir, são ferramentas digitais. Aí eu voltei a fazer muita anotação na mão, assim, com o S9, assim, mas não no papel, eu faço no digital. Eu não me conecto com papel, assim, sabe? Mas o escrever à mão tem muito aquela coisa de você, conforme você está escrevendo, você está assimilando, né? Tem aquilo tudo ali. Do ponto de vista de neurociência, é diferente. Você consegue organizar melhor pensamentos, ideias, fixar conteúdo, se for uma coisa do manual. Né? Aí não faz diferença o digital ou o papel. Eu ainda uso o papel, depois eu digitalizo. Se eu achar que foi um brainstorm legal, que foi um resumo bacana, que às vezes eu estou com vontade de ter o atrito do papel. E aí, quando fala de atrito, eu acho que Samsung, a experiência da canetinha é melhor do que do Apple Pencil. Eu já tive as duas coisas. Eu ainda acho que a experiência de ser mais parecido com papel é Samsung mais do que Apple. Tá? Hoje eu sou toda Apple porque acabei facilitando minha vida, mas... De novo. Tem aquela ideia do Paperlike, eu não sei se você já usou esse protetor. Já. Nada sempre. E para mim atrapalha a visualização, eu prefiro isso, porque ele fica meio granulado ali. Granulado, Mas realmente a canetinha da Samsung, ela é mais... Te dá uma sensação de estar escrevendo no papel melhor. Com certeza. No iPad, parece que você está com uma caneta Bic no vidro, assim, né? E aí fica aquele negócio meio que patinando, assim, e ali eu não me adaptava. Com o S9, aí eu consegui voltar, e aí hoje eu voltei a fazer minhas anotações ali e tudo mais, assim. Mas a gente parece um ET, né? No meio de um evento, todo mundo com caderninho, o cara tirando foto de slide, e eu tô ali com o tablet. Ainda não é um negócio, pelo menos na minha bolha, assim, extremamente comum, assim, né? As pessoas ainda te olham, assim, um pouco assim, nossa, né? O cara tá ali com o tablet na mão, digitando.
Eu fico um pouco com essa sensação, assim. Não sei Que se você é diferentão, assim, dos outros? Oi? Que você é diferentão dos outros? Eu não vejo muita gente fazendo anotação em tablet ainda hoje, assim. É É nesse mesmo? sentido, assim. Eu não percebo muita gente fazendo, não. E eu tô te falando, assim, de evento da Startse, eu tô te falando de Evento de Startup gente de Summit. TI / inovação / Entendi. E eu não vejo muita gente com tablets fazendo anotação, assim. Interessante, eu suspeitaria que não. Mas Enfim. saber. Mas para o Brasil, não são ferramentas extremamente baratas, né? Então, pode ser um pouco isso também, assim. Verdade. Mas legal. Aí me fala do Para, então. Então, O GTD, a gente falou um pouquinho do GTD. Tem o livro lá, o Get Things Done, que é um livro que eu acho que vale ler até hoje, né? Eu acho que tem muita sacada legal ali. Assim, eu gosto muito dos resumos que as pessoas têm no YouTube, tem muito resumo legal, porque o livro em si, ele não é tão fluido, por exemplo, como Building a Second Brain, que é o livro do Thiago Forte, que fala do Para. Depois ele lançou um livro só do método Para, porque ele viu que foi o que pegou do livro dele, sabe? Tá. De tudo que ele fez de diferente, o que eu acho que agregou do que ele trouxe de original foi o método Para. Então, o Building a Second Brain é uma leitura mais fluida do que o próprio Getting Things Done, mas eu acho que sim, é um livro que, se você quiser aprofundar um pouquinho, se aprofundar na produtividade, eu acho que vale você ler. Ele lançou também um livro só de GTD para teens, para adolescentes, e ele também lançou um livro, se você olhar, sobre como você meio que um workbook para facilitar a implantação do GTD, para você ver como o livro dele não era tão fácil. Então, ainda do David Allen, ele teve esses 2 pós-lançamentos aí depois do GTD, tá? Que foi o para adolescente e depois esse de um workbook, de você simplificar a implantação do GTD. Bom, do Thiago Forte, eu conheci o Thiago Forte num curso que ele fez, que ele fazia, na verdade, era a Cohort 12, ele fazia em números, né? Ele fazia a cada 6 meses esses cursos, falando como é que ele organizava a informação dele, ou seja, construir um segundo cérebro. Eu acho que, para mim, foi quando conectou meu sistema, eu falei, agora eu consigo organizar, porque o David Allen, ele é bom em você pegar, capturar a informação e saber onde que tipo de informação é aquela, se ela é uma ação, se ela não é uma ação, se vai para o calendário, se não vai para os seus arquivos. Só que o jeito que ele organizava os arquivos não era tão legal, que ele botava uma coisa anual, né? Não sei se você lembra, tinha gente que tinha pastinha de todos os meses, todos os dias. Não era tão intuitivo, era organizado, mas eu não achava tão legal. O Para não, acho que o Para... Você já teve algum contato? Resumidamente, o que ele significa? Você já teve algum? Você chegou Não, eu descobri o Para no teu Instagram outro dia lá, que eu vi que você colocou lá o cordão, cordãozinho. Colocou os post-its, aí você estava falando o que era cada uma das letras. Então, o que é? Se você, por acaso, está aqui ouvindo a gente hoje, porque é uma pessoa que não consegue organizar seus arquivos digitais, se você quiser levar uma coisa para sua casa hoje, tá? É testar, que não é muito difícil e não demora muito, esse método Para de organizar arquivo digital. Então, imagina que você tem lá as suas pastinhas todas. Como é que a gente geralmente organiza os nossos arquivos digitais? Você coloca lá, aqui pelo menos dentro da área da saúde, né? Artigos científicos, aulas, aí vai lá, documentos não sei de onde. Você vai em ordem alfabética e em categorias. Só que quando você precisa de uma aula específica de um tema, lá vai você. Você vai pegar artigo, aí você lá vai catar dentro da pastinha onde é que está aquela... Óbvio, você tem que talvez salvar com um nome bacana. O que o Thiago sugere? Se você deixa o seu sistema de arquivos de uma forma funcional, é melhor do que categórica. E aí, o que significa? Cada letra do PARE significa uma pasta que reúne alguns arquivos. Então, o P é de projetos, o primeiro A, ele fala de áreas da vida. O R, ele acaba que a gente não traduz para o português, resources, que aí a gente traduz para assuntos de interesse, né? Como se fosse a fonte, né? De pesquisa, fonte que você de vez em quando olha, assuntos de interesse, e o A de arquivos. E aí, qual é o racional? Quanto mais perto do P, mais é uma coisa que você está mexendo naquele momento.
E, óbvio, quanto mais perto do segundo A, é aquela coisa que são itens inativos, tá? Dos outros 3 itens. Então, o P, projeto, é tudo aquilo. Aí vem do David Allen, né? Projeto é tudo aquilo que demora mais de 2 passos. Você vê que ele não fica antigo, porque ele é ele não fica velho, né? Ele é o mais antigo. Então, tudo aquilo que demora mais de um passo tem um resultado esperado é um projeto. Então, tudo aquilo que você está trabalhando no momento está dentro da tua pasta de projetos. Projeto, live, conversa significativa, doutora Milena Teles. É um projeto. Você teve que arrumar um monte de coisa até dar certo aqui hoje. Depois você vai ter que terminar de editar o vídeo, colocar no YouTube, encerrou o projeto, vai para arquivo. Projeto, férias, dezembro, com filhote e esposa. Tantos dias. É uma viagem, também é um projeto. Você tem várias coisas. Então, todos os projetos estão ali, de qualquer área da sua vida. As áreas você divide lá. Saúde, finanças, casa, especificamente seu trabalho. Todos os documentos, arquivos que são referentes àquela área da vida estão lá. Não é um projeto, é um contexto de vida. Tá bom. Você tem lá no seu Instagram, lá depois você vai deixar para o pessoal aqui seu Instagram lá, que você fala bastante de produtividade. Mas me fala como é que você organiza isso no Instagram. Me dá um exemplo prático aí. Você tem um projeto lá que é Instagram, é isso? Como é que funciona isso para ti? Então, vamos lá. Eu tenho um projeto do jeito prático. Eu acabei de receber um convite para dar uma aula dia 28 de setembro. E, para mim, isso é um projeto, porque eu tenho que olhar tudo que eu vou precisar para preparar a aula, preparar o PowerPoint, ler os artigos. Então, é um projeto. Então, assim que eu recebo o convite do e-mail, e aí o legal do Para é você organizar ele tanto nos seus arquivos, que pode ser o Drive, pode ser o OneDrive, né, o Google Drive, o OneDrive, pode ser o iCloud, pode ser o que você quiser. Ele está lá e eu deixo a mesma configuração, e esse é o pulo do gato, no meu Evernote. Tá? Porque é o meu caderno digital de anotações. Então, eu pego o e-mail do convite, já mando para o Evernote e crio o caderno, projeto, aula, 28 de setembro, Sociedade Brasileira, para falar de genética de diabetes. Ali, eu já faço ali o e-mail do convite, e lá vai estar todos os dados. Eu vou saber público, tema, hora. Aí eu abro uma segunda nota, vou fazer o planejamento da aula, o que eu imagino que eu vou falar para esse público nessa hora e tal. Depois eu vou lá no meu iCloud e abro projeto aula. Pego minhas aulas antigas, coloco lá, e aí vou começando a fazer esse projeto, tanto no Evernote como no iCloud, eu tenho referências do mesmo projeto. E eu coloco projeto, área da vida, carreira, título da aula, a data, 28 de setembro, que é o prazo, e assim que ele acaba, ele vai ser arquivado. Então, tudo que eu for trabalhando, vou lendo artigo, vou colocando lá na pastinha. Vou resumir o artigo, coloco no Evernote. Eu vou trabalhando nele, tá? E isso sai de uma demanda externa. Então, esse foi como saiu um projeto. Já as áreas, não. Área, por exemplo, do seu filho, tudo que vem da escola do filho, vai lá para a área da vida filho. O calendário anual, o boletim, aquilo ali não é um projeto, são arquivos referentes àquelas áreas. Já o R, tudo aquilo que eu gosto de ler. Pô, eu tenho um hobby, eu adoro velejar, gosto de kite, sei lá. Toda vida que eu ler alguma coisa de kite, eu vou botar na pastinha do kite, onde está lá no R de Resources. Então, imagina uma pilha de cadernos do Evernote, projetos, áreas, resources e arquivos, e dentro do teu iCloud é uma pasta. Dentro da pasta, várias pastas. Lista de projetos, todas as suas áreas, assuntos de interesse. Pô, eu tenho vinho, eu tenho kite, a gente já fez kite aqui, eu tenho learning how to learn, eu tenho didática, eu tenho oratória, eu tenho inteligência artificial, várias subpastas de resources. Então, sempre que eu encontro alguma coisa que eu gosto de, que é legal, tá? Porque no dia que me pediram, e aconteceu, para dar uma aula de inteligência artificial, você tinha tudo organizado lá. Conteúdo. Eu não preciso olhar em aulas. Onde será que eu coloquei isso? Não. E o último, arquivos, é tudo aquilo que você não está mais usando. Eu tenho lá no arquivos, eu gosto até do backlog. Eu tiro tudo que estava organizado em ordem alfabética, boto na pasta lá, backlog, até 2024, deixo lá, não perdeu, tá ali, e abro para. Meus mentorados começam assim. E aí eu ainda boto, o que eu boto em arquivos? Projetos concluídos. Quando eu vou fazer meu currículo, no final do ano, para atualizar, eu tenho lá projetos concluídos 2020, 21, 22, tudo que eu fiz em todas as áreas da vida, porque eu coloco lá. Então, assim, tá, Leandro... Hoje é muito barato armazenar dados, né? Então, né, fica lá. Muito. Aí eu fiz 1 TB para a família no iCloud, então eu consigo, né,
armazenar sem problema. Então, eu consigo achar tudo aquilo que me interessa muito rapidamente. Para mim, foi a diferença, que eu já usava o filtro do GTD, aquele mapa do esclarecer. Não sei se você lembra lá, é ação, não é ação. Se não for ação, ou você joga fora, ou você incuba, ou você guarda. Se for ação, é você mesmo, você vai delegar, menos de 2 minutos, vai para o calendário. Isso é maravilhoso. Agora, como você acha, depois que você já filtrou, aí era difícil. Ainda não estava ideal. Eu fazia listinha no To-Do's, próximas ações, tentava guardar em arquivo. Como é que eu conectava projeto com arquivo? Era uma confusão, sempre foi. Eu acho que o Para veio para sabe? Você sabe que é muito legal tudo isso, assim. Essa coisa no GTD ficou comigo, assim. Eu vou fazer agora, não vou, eu vou delecar, é uma ação, eu crio uma ação, isso ficou. Isso incorporou, assim. Eu não penso mais em GTD, eu faço desta forma, assim. Isso. E aí, a gente falava muito de Evernote naquela época, né? Era uma ferramenta que a gente olhava muito para Evernote, coisa e tal. Depois eu tive uma breve passagem no Notion, e no Notion eu achei que tinha uma coisa em relação ao Evernote que eu gostava muito, que era a capacidade de compartilhar coisas, sabe assim? Então, isso para mim era muito legal. Explica melhor, capacidade de compartilhar coisas, porque você consegue compartilhar hoje notas em PDF pelo Evernote, tá? Isso, não, mas no Notion eu consigo compartilhar a nota e as pessoas podem editar a nota. Então, se eu estou fazendo um projeto com você, eu consigo compartilhar uma nota com você e você vai escrevendo junto comigo. Tá, isso também acontece no Evernote, você sabe, né? Não sei, porque faz tempo que eu saí do Evernote e aí Normal, e você ainda fica vendo ao vivo. Não, eu tô desde 2012. Eu sou fã do Elefantinho, eu nunca mudei. Eu já brinquei com o Notion, com o Notion. Mas eu tenho uma visão dele, e eu falo isso lá na minha mentoria, é assim, ele é uma página em branco, ele tem tanta possibilidade que ele dá aquela analysis paralysis. Eu posso tudo, eu não posso, eu fico parado, porque eu posso montar tudo. Eu posso montar, ele é lindo. Você faz o seu intranet, pessoal, tudo sobre o Leandro Garcia. Se você quiser montar o seu negócio, todas as suas áreas, fica a coisa mais linda, mas a curva de aprendizado, ela é um pouco íngreme. E o Notion tem um problema que você pode cair no que diz respeito à produtividade, é que ele te dá tanta possibilidade que se perigar, você passou um mês ali tentando fazer a melhor... Ora um mês. Você vai passar muito tempo ali fazendo uma estrutura maravilhosa. Ai, não ia ficar mais bonito se eu fizesse esse cruzamento. Então, assim, o que eu fiz com o Notion, que foi muito legal para mim, foi... eu precisava de uma ferramenta para trabalhar com meus clientes, uma ferramenta que eles conseguissem interagir, sabe? E eu tentei várias ferramentas, assim. Não sei, talvez hoje, olhando de volta para o Evernote, eu consiga fazer isso lá. Na época que eu saí do Evernote, já não dava ainda, tá? E aí eu fui para o Notion, e no Notion eu conseguia fazer onboard dos meus clientes lá para dentro. Uma conta do Notion é SaaS, a gente sabe como é que é, né? Eu acabo de falar, você vai lá olhar, mudou. Mas, enfim, uma conta paga no Notion, você podia trazer até 100 colaboradores para dentro. Então, o que eu fazia? Eu pegava o pessoal que eu estava fazendo mentoria, eu pegava o pessoal que estava fazendo projeto, e eu tinha uns templates prontos no Notion, e aí a gente ia trabalhando em cima daqueles templates. E era muito fácil, assim. Poxa, teve um cliente que eu passei um vídeo para ele assistir que era legal de alguma coisa. Então, eu já deixava, aquilo já incorporava no template, então no próximo já tinha aquilo. Então, eu fui criando uma estrutura lá. Então, os meus projetos eu estava tocando muito no Notion. Agora eu estou testando uma outra ferramenta, mas aí é uma outra história, não vem ao caso hoje. Mas o Notion me ajudou muito nesse lugar. Talvez o Evernote, pelo que você está falando, me ajude hoje. Nessa história de research, eu não achava legal nem o Notion, para mim, e nem o Evernote. Eu comecei a usar uma ferramenta chamada Obsidian. Já ouviu falar do Obsidian? Já. Todos eles que são esses conectores de informação, eu confesso assim, honestamente, que eu tenho um pouco de preguiça, assim. Eu sei que tem muita gente que adora, o Obsidian é um dos primeiros, mas você tem vários outros que chegaram depois, com essa promessa de você fazer conexão de informação para gerar conteúdo, que é legal. O que é legal, que você falou do ponto que você falou de research, não foi isso? Isso, exatamente. Para research no sentido de você agrupar conteúdo que te interessa para produzir conteúdo novo.
Não é isso? Isso. Legal. O que você trouxe ali? Pô, eu tenho IA, eu tenho não sei o que você trouxe ali. Pô, eu tenho não sei o que, alguém me chamou para falar de IA, aí eu tenho tudo ali, coisa e tal. Uma dor que eu tinha, Milena, assim, e que você vai falar para mim assim, dá para fazer isso no Evernote, dá para fazer isso no Notion, não sei o quê, mas a ferramenta que eu me senti melhor para fazer isso foi o Obsidian. Uma dor que eu tinha era o seguinte, eu lia lá um livro. Eu acho que seu áudio deu uma falhada agora. Você ativou o mudo. Você ativou o mudo. Voltou, melhorou. Deu um pequeno ruído aí. Mas então, você tinha uma dor que você ia falar que tinha? Então, eu tinha uma dor, e talvez você fale para mim assim, mas dá para fazer isso Dá para fazer isso... Tá me ouvindo ainda? Tá, né? Uhum. Tá. Tinha uma dor, eu falei, dá para fazer isso em vários lugares. Beleza, pode ser que dê, mas a ferramenta que me facilitou fazer isso era o seguinte, eu lia um PDF, eu lia um livro, eu assistia um vídeo no YouTube, que seja, tá? Dali eu tinha insights. Então, por exemplo, assim, eu estou assistindo esse vídeo aqui no YouTube depois, a Milena falando do método PARA. Pô, que legal. Então, o que eu consigo fazer no Obsidian que me agrada muito eu consigo pegar este vídeo, colocar embedded, por exemplo, dentro lá, muito fácil. Eu vou lá, coloco embedded numa página do Obsidian, e eu vou lá e marco, neste minuto, no tempo aqui, método PARA. Eu vou lá e marco lá. E aí eu consigo criar uma tarefa para mim. Dá uma estudada no método PARA. Então eu coloco lá, coisas para estudar. E aí eu tenho uma lista de tarefas que é coisas para estudar, e nessa lista de coisas para estudar eu tenho lá o método PARA. Então ele vai ficar lá. Eu li um PDF, então tem algumas coisas lá que eu gostei. Eu consigo marcar rapidinho lá, colocar uma anotação, e se tem alguma ação que eu quero fazer, isso aqui é um tema legal para escrever um artigo. Então eu coloco lá, no to-do de artigos lá, eu coloco lá uma ação que e aí quando eu vou olhar as ações, eu tenho um link fácil para aquele documento ali, para aquele minuto no vídeo, para aquele PDF, para aquela página do livro e coisa e tal, aonde emergiu aquela ideia. Porque eu anotava muita coisa, eu marcava muita coisa, tipo no Kindle, em outros lugares, mas a sensação que eu tinha é que aquilo ficava no tempo. Porque eu anotava, eu estava lendo um livro ali, eu não gosto de papel, eu estava lendo um livro no Kindle, ou até não achava o livro no Kindle, eu pegava, comprava um livro papel, aí meus livros é tudo rabiscado, eu marco meus livros e coisa e tal, e aquilo ficava no tempo, assim, porque eu não voltava para aquilo, porque eu ia para outro livro, e a vida acontecendo, e não sei o que, aquilo ficava. O Obsidian, ele me ajudou nesse lugar. Eu, de vez em quando, eu paro, olho para tudo que eu gerei de tarefa ali, e falo, pô, esse artigo aqui faz sentido, vou focar nesse artigo aqui, vou fazer esse artigo. Se não, tá lá. Sabe assim? Então, se você falar para mim assim, Leandro, vamos falar sobre IA, eu tenho uma pastinha lá chamada IA, e tem um monte de coisa lá dentro de IA, então eu consigo olhar lá, tem uma série de coisas que eu marquei lá que seriam interessantes eu rever. Então eu posso voltar lá, tá tudo organizado. Então eu não só tenho tudo num lugar só, como eu também tenho lá, faço acesso às coisas que eu gostei e o que eu achei que eu podia fazer com aquelas coisas naquele momento que eu estava interagindo. O Leandro de hoje não é igual o Leandro de ontem, né? Tem aquela frase que fala, a pessoa quando vai tomar banho no rio, não é a mesma pessoa, né? Porque o rio já mudou, porque a pessoa já mudou e coisa e tal. Às vezes eu volto lá e falo assim, não faz sentido, não faz mais sentido isso. Aí eu removo e fica por isso. Muitas vezes eu volto lá e falo, isso aqui faz muito sentido ainda. Então, se eu voltei na segunda vez e faz muito sentido, ou se eu voltei numa terceira vez e faz muito sentido, está na hora de mexer e fazer alguma coisa com aquilo. Então, neste lugar, o Obsidian foi muito legal para mim, assim, sabe? Tá, eu tenho 2 pontos sobre isso, né? O Obsidian foi um dos primeiros a fazer isso. De novo, hoje o Evernote faz isso que você precisa. Ele tem, inclusive, tarefas dentro dele que você pode fazer. Então, tudo meu que tem a ver com projetos e que sou eu mesma que estou fazendo relacionado ao projeto, eu não tenho mais um aplicativo de tarefas específico, já é dentro do próprio Evernote, porque os projetos estão nas pastinhas, então eu já tenho isso.
você, além das etiquetas, você também tem os links que você pode linkar diretamente. Você pode fazer um índice de links de conteúdos semelhantes que você tem. É muito legal. Então, o Evernote deu uma evoluída muito grande. Legal. Eu acho a usabilidade, a interface do Evernote incrivelmente superior à do Obsidian. Eu não consigo trabalhar só com código de comando. De novo, você é um cara que vem dos números de TI, software, tá tudo bem. Mas assim, eu realmente preciso de uma interface bonita e com interação bacana com o usuário. E isso é muito legal você estar trazendo agora, porque é isso, né? Não somos pessoas iguais, né? Nós somos pessoas diferentes. Então, precisa... A gente falava muito isso no GTD, né? Para tudo, claro. Isso, né? Então, ferramentas diferentes, interfaces diferentes. As duas coisas são, o Evernote evoluiu muito e hoje está parecido, você tem calendário embebido que você tem lista de tarefas, você tem links, e hoje, uma novidade que saiu agora recente, você além de ter os áudios que você já tinha, então lá eu não coloco PDF, eu só coloco link, anotação, foto, coisa que eu não quero botar no iCloud. Tudo do meu iCloud eu já sei que é da Microsoft, tá lá, ou do Adobe, que seja, mas os arquivos, né? Tudo que tem a ver com anotação à mão, foto de caderninho que eu fiz, áudio, isso tudo são tipos de arquivo que estão no meu Evernote. Então, eu já sei onde está cada um. E as pastinhas do Para são iguais. Então, você consegue fazer exatamente a mesma coisa do que você descreveu no Evernote, tanto para a tarefa como para você linkar conteúdo e achar conteúdo semelhante. Ele agora também tem um IAzinho junto, que ele resume, acha outras coisas. Tá muito legal. De novo, eu acabei ficando sempre na mesma ferramenta, namorei várias, assim, meio que, né, flertei, mas nunca saí, e eu acho que valeu a pena. Ele foi comprado por uma outra empresa, não sei se você sabe, também Active Funds. A transição foi meio assim, mas, de novo, eu sou muito satisfeita de fazer manejo de conteúdo consumido para produzir depois no Evernote. Isso. Legal, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou um pouquinho de produtividade, falou um pouquinho de métodos, falou um pouquinho de ferramentas, né? Me fala um pouquinho dessa relação com saúde. E aí eu quero ouvir um pouco a doutora agora. Não a Milena, mas a doutora. Me fala um pouquinho sobre saúde. Quando a gente fala de eficiência, quando a gente fala de produtividade, eu acho que ao longo do tempo se criou uma relação com essas palavras muito ruim, né? Que é a coisa do workaholic, cada vez mais rápido. A coisa do chicote, aquela coisa negativa, assim. E eu não tenho essa relação com essas palavras. Para mim, eficiência, produtividade é sobre fazer da melhor forma possível, não é sobre tá sempre fazendo mais e mais e mais, até porque chega uma hora que você fazer mais e mais e mais, você perde qualidade, enfim, tem uma série de problemas que são gerados. Aí eu queria ouvir um pouco a tua perspectiva como médica disso, assim. Como é que este bicho humano funciona neste lugar aí? Então, na verdade, eu vou voltar até antes de falar do bicho humano, mas o link que eu tive que encurtar a minha história, porque senão ia ficar muito grande, o pessoal ia falar assim, nossa, será que ela vai entrar em algum momento em produtividade, em técnica? Quando eu tive, em 2013, essa necessidade, eu fiquei em pré-burnout, assim, claramente, tá? Então, imagina uma cearense que mora em São Paulo, já há 13 anos, né, que eu fui em 2000, eu vim de férias para Fortaleza e eu não queria voltar para São Paulo. Então, eu fiz um diagnóstico um pouco retrospectivo agora, né? Que eu sempre fui, você me conhece, fã de São Paulo, no ritmo de São Paulo. Eu falei, como assim não quero voltar para São Paulo? Não, tô doente. E tava mesmo, tava com coisa demais, assim, eu precisava me organizar? Sim. Mas eu também tava com coisa demais. Então, eu precisei aprender a respeitar o meu ritmo e o meu limite. Então, isso foi a primeira conexão com saúde que eu tive, que foi para mim. Eu comecei comigo, que eu falei, cara, não dá, eu preciso aprender a dizer não, eu preciso ter limite, eu preciso ter hora para encerrar meu horário de trabalho, eu tenho 2 filhos pequenos. Então, eu comecei a perceber o limite de, puxa, organização tem tudo a ver com saúde. A pessoa desorganizada, ela fica doente. Então, esse foi o meu primeiro insight lá em 2013. Quando eu comecei a estudar mais e vi que isso é muito bom, nossa, eu comecei a fazer as coisas que eu gostaria de fazer e priorizando algumas, claro, porque eu não dava para fazer tudo aquilo que o
o David também fala, dá para fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Então, eu comecei a perceber que a minha vida ficou mais tranquila. Eu comecei a ter mais tempo para me dedicar a mais hobbies, a ficar mais tranquila com meus filhos. Eu falei, epa, isso está refletindo diretamente na minha saúde. E aí eu percebia os meus pacientes dentro da endócrino. Para quem não é muito familiarizado, o endocrinologista, ele mexe com hormônio. E a gente tem as doenças crônicas mais comuns da obesidade, da modernidade, obesidade e diabetes. O endocrinologista que cuida. Então, doença crônica é uma doença diretamente relacionada ao estilo de vida. E aí, os meus pacientes começaram a aparecer no consultório assim, ó. Ai, doutora, sabe o que é que eu não tenho tempo? Eu preciso me organizar para fazer atividade física. Eu preciso me organizar para comer melhor. Eu preciso me organizar para dormir direito. E eu falei, gente, para, eu preciso produzir conteúdo sobre isso. Assim, e realmente, Leandro, para pensar. Essas habilidades não relacionadas à área técnica, aquilo que não te dá um certificado, né? Que é um diploma, que são as hard skills, isso todo mundo vai atrás e coloca, sabe, como meta, vou ter esse degree, terminar esse curso. Mas, assim, aprender a se organizar, ter disciplina, saber minimamente organizar um calendário, organizar arquivo, saber dizer não, gente. É uma habilidade que eu considero, assim, para mim é um superpoder, assim, você dar limites. Tudo isso são coisas que as pessoas realmente não aprendem. E os meus pacientes, eu comecei a perceber isso. E aí, o terceiro insight foram os meus colegas. Que aí foi quando eu comecei a ter uma ideia de falar para os meus alunos residentes, que são os médicos que estão fazendo a especialização, e eu falei, olha, vocês vão aprender a receber e-mail, responde, não dá para ter não sei quantos e-mails na caixa de entrada e achar que aquilo é arquivo, e-mail é ferramenta de comunicação. Eu comecei a dar aula gratuitamente para os residentes, que eu era professora, assistente do Hospital das Clínicas. Os residentes tinham uma aula, que eu coloquei uma aula opcional, quase obrigatória, dentro das aulas de endocrinologia. A primeira era de como se organizar para ser um bom residente, sabe? Então, comecei ali, porque eu percebi que para a saúde e bem-estar dos meus colegas, eles precisavam ter noções de como organizar um calendário, organizar arquivo, a preparar uma aula, a ter tempo para o resto. E o que é o resto? O resto é só o mais importante, que é o estilo de vida saudável. E aí, isso culminou com uma pós-graduação que eu fiz ano passado, eu acabei no início desse ano, que é a medicina do estilo de vida, que tem 6 pilares, que é você ter uma alimentação saudável, e aí eu falo já do que significa isso, mas em geral é desembrulhar menos e descascar mais. Então, quanto mais comida de verdade, melhor. Se movimentar, ter um sono reparador e com uma quantidade mínima, reduzir substância tóxica, tabaco e álcool, né? Tabaco, cortar, reduzir álcool, você ter manejo do estresse adequado, ferramentas de estresse, e o último pilar é você ter relacionamentos e conexões saudáveis, pessoas mesmo. Então, os meus pacientes e os meus colegas tinham várias coisas em comum. Na hora que tinha um monte de coisa para fazer, cortava o tempo de dormir, o tempo de lazer, comia porcaria do jeito que for, parava de tempo com a família e com os amigos. Para! Você se adoece! Então, eu falei, meu Deus, que bom que isso tem a ver comigo, porque eu adoro esse tema e é exatamente o que o mundo precisa, não sou só eu. Comecei comigo e aí comecei depois indo para os meus colegas, que a minha mentoria ainda é para pessoas da saúde, e mais recentemente eu tenho falado com os meus pacientes, assim, quase um bônus no final da consulta de, olha, tem esse vídeo do YouTube que talvez seja legal você ver, vamos conversar mais sobre isso, o que você acha que está acontecendo, que pilar da vida que não está legal, por que será? Então, eu fiz essa pós-graduação em comportamento humano e estilo de vida para fazer essa conexão. Então, a organização, a disciplina e tem tudo a ver com saúde. Então, essa foi a conexão. Acho que foram esses 3 grandes insights ao longo aí desses, 2013, já um pouco mais de 10 anos, falando de soft skills, que começou com organização e hoje eu falo um pouquinho mais. Eu falo de liderança, falo de oratória, falo de didática, falo de outras habilidades que a gente precisa para ser um ser humano mais completo, mais... E deu uma travada para mim aqui? Foi só para mim? Oi, Milena. Eu tô me ouvindo
bem, Tá. mas não sei se você está me ouvindo bem, desculpa. Eu acho que você deu uma tudo bem. eu acho que você deu uma pequena travadinha aí no final, mas eu acho que deu para entender esses 3 marcos na sua vida te levaram a Milena que a gente tem aqui hoje, que existe aqui hoje entre nós, terminando aí com essa pós-graduação aí, bem legal. Como é que são os 6 ali, então? Começa com uma alimentação. Vamos lá, uma alimentação. Assim, quando você pensa em ficar saudável, né? Todo mundo pensa. Dieta e exercício. Eu não gosto nem do nome de dieta, nem de exercício. Uhum. Na medicina do estilo de vida, que existe uma associação americana, uma europeia, e agora tem um colégio brasileiro de estilo de vida, você fala em alimentação saudável. E aí ela deve ter muitos vegetais. O ideal é que a gente esquece. Quanto menos processada for a comida, melhor. Quanto mais in natura, melhor. Comida de verdade, né? Feita em casa. E quanto né, mais o descascar do que o desembalar. A Priscila fala uma coisa nesse lugar que eu acho que é legal. Se você não sabe o que tem ali, é que não deve ser legal, né? Então, que é essa coisa do processado ali, né? Você não sabe exatamente o que tem ali, coisa e tal. Então, legal. Essa coisa da alimentação saudável. Dieta é um choque que você dá no teu corpo e teu corpo não sabe o que está acontecendo. Depois você volta a comer normal de novo, ele pira com aquilo de novo, né? Precisa ser uma alimentação saudável, sustentável. Não dá para você radicalizar, sabe? E achar que tudo bem, dietas restritivas eventualmente têm sua indicação médica, mas são pontuais, em casos muito específicos. O ideal é você conseguir mudar o jeito que você encara a tua relação com a comida. É isso, tá? Comida não é alívio de estresse, comida não é válvula de escape, comida é comida, é nutrição. Tá? É assim, e de novo, isso é todo um processo, não é de uma hora para outra também que você vai mudar essa relação. Mas alimentação saudável, movimento. Não, quando a gente fala de movimento, muitas pessoas, especialmente quando a gente fala em consultório, né? Os pacientes falam, ai, doutora, mas é que eu não gosto de academia. Eu falei, quem que falou em academia? Você me ouviu falar academia? Eu falei, movimento. Qualquer, e hoje a gente tem alguns slogans, né? Todo passo conta. Então, é caminhar mais no matter what, todo o contexto de vida que você tem. Tem um número de passos ideal que a gente tem que dar? Tem. Assim, se você acima de 7.000 passos por dia, você já está bem, tá? Você já está. Esse número é para homem, para mulheres, para adultos, para todo mundo. E acima de 10.000, você está super bem. Tá? E pensando em passos. Já pensando em número em minutos de movimento por semana, a gente considera, e aí é a OMS que determina e as sociedades todas acatam, pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica, e aeróbica é aquela que você está em movimento, que aumenta a sua frequência cardíaca, né? Diferente da atividade resistida, que é a musculação, que é a calistenia, que é o Pilates. Então, você se movimentar, é dançar, correr, caminhar, jogar um esporte, isso é aeróbico. Tá? Por semana. Por semana, 150 minutos, tá? O mínimo de 150 a 300. Passou de 150 minutos, você já não tem o carimbo lá do sedentário, tá? Então, acima de 150 minutos moderado, você não é uma pessoa sedentária. Tá bom. E aí, o moderado, para você ter uma ideia, é assim: você está fazendo uma caminhada, está conversando tranquilamente com o seu amigo, não é moderado. Moderado é não ter fôlego para conversar, tá? Então, tá, legal. Se eu dividir 150 por 7, eu estou falando de 20 e poucos minutos por dia. Não é exatamente... 5 vezes por semana, meia hora, 5 vezes por semana, ou exatamente, menos do que meia hora, 7 vezes por semana. 20 minutos, sei lá, eu dar 2 voltas na quadra, alguma coisa assim, sei lá, qualquer coisa assim, eu já fiz ali. Tá valendo. Enchi o saco, vou subir os 8 andares de escada. Não quero ir de carro hoje, dá 20 minutos caminhando pro meu trabalho, vou caminhar. Qualquer tá valendo. Amigo bom, não é o que chama pro happy hour para beber, amigo bom. Ou a partida de beach tênis, é um amigo que fala assim, vamos bater aquele papo, vamos caminhar no Ibirapuera? Esse aqui é teu amigo que quer bem mesmo você. Eu brinco. Então, é incorporar o movimento no dia a dia, sabe? Não precisa falar, tenho que matricular, tenho que ter um personal. Não, é pensar em movimento. Acho que esses 2 pilares a gente desmistifica muito quando a gente fala dessa forma. Eu nem falo em dieta, porque eu coloco aumente a quantidade de folha, aumente a quantidade de vegetais. Vamos começar assim, você não precisa tirar nada, só aumenta, porque fibra dá saciedade, tá? Isso é
positivo. Então, de novo, é toda uma mudança que é progressiva. Eu adoro quando é lento, quando é sem muito radicalismo, que a pessoa mantém, ela vê que dá para fazer. A pessoa acaba criando um hábito, né? Eu acho que é a coisa do hábito que vai ser gerado. E aí vai, de novo, micro-hábito, hábitos atômicos, GTD, conecta tudo. A pessoa precisa ter isso, a gente não ensina a pessoa, né? Bom, então esses 2 pilares eu acho que tem muito a ver com a endócrino, né, diretamente, mas a gente precisa, para implementá-los, saber sobre hábitos, sobre disciplina, motivação, que não é motivação, é disciplina, né? Muitas vezes você não está com vontade, você só automatiza. Aí o terceiro, eu gosto de falar muito do sono. Então, você chega para mim e fala assim, ai, doutora, eu vim no endócrino porque eu tenho certeza que todos os meus hormônios estão com algum problema. Porque assim, eu tô cansado, eu tô sem energia, assim, sabe, vivo com sono, não tenho mais, esqueço as coisas. Aí você vai perguntar, a pessoa come muito processado, só porcaria o dia inteiro, tá? Mal se hidrata, que a gente não falou nem, mas a água também é importante. Ela não dorme direito, ela, tipo, não faz um tipo de movimento. De verdade, só isso, Leandro, já justifica todos os sintomas. E não é raro, porque eu faço todos os exames hormonais e não vem nenhuma coisa alterada, tá? E pode não vir mesmo, porque o estilo de vida, ele faz esse mal-estar. Não é obrigado você ter alterações hormonais que justificam. Então, esse link é muito importante. Então, sono, hoje, comprovadamente, poucas horas de sono estão diretamente relacionadas a mais chance de ganho de peso ao longo dos anos, aumento do risco de diabetes e de problemas do coração. A gente sabe disso. Então, o sono é outro pilar super importante. Legal. E o sono tem aquela coisa, né, de 1 hora antes de dormir, não comer. Dá uma reduzida. No celular. Então, vamos lá. Telas em geral, né? A televisão também, né? Ele bota 1, 2, 3, né? Que ele fala pelo menos 1 hora sem tela, 2 horas com tudo mais ou menos reduzido, 3 horas sem café, sabe? Assim, para você ter uma rotina então, de dormir bacana. Você sabe que eu não tenho corrente sanguínea, eu tenho corrente de cafeína. Quando eu começo a sentir que tem muito sangue na minha corrente de cafeína, eu preciso lá reabastecer. Eu sou viciado, eu sei que eu sou viciado, eu paro o dia que eu quiser, tá bom? Esse é um discurso maravilhoso, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas uma coisa que eu descobri é assim, 5 horas da tarde em diante eu não posso mais tomar café, não é 1 hora não, tá? 2 horas, 3 horas não, assim. Não, 1 hora é tela, 1 hora é tela. E eles falam 3 horas, assim, é o máximo, mas tem gente que é 3 da tarde você parar de tomar café. Para mim, o número mágico assim é 5. Depois das 5 eu não posso mais tomar café. Tem gente que é zero sensível. Eu sou zero sensível. Tanto faz eu tomar às 8 da noite como eu não tomar, não muda meu sono, tá tudo bem. Mas existem pessoas que são muito sensíveis. E para essas, o ideal é que não passe de 3 da tarde. Tá? O café, até 2h59 e tal. Mas, e cada um tem seu limite. Mas o ideal é você ter uma rotina de higiene do sono, para você perceber que você vai desligar e vai dormir. Isso aí a gente perdeu. A gente não é tipo, vai lá e desliga, desconecta e pá, pifa. Antigamente o sol se punha, você não tinha mal o que fazer, né? Era uma fogueirinha ali no máximo. No máximo, você ficava dando uma conversadinha, como foi o dia, e pá, dormir. Exato. Então, a gente perdeu esse ritmo circadiano, e isso é importante, pelo menos, a gente tentar mimetizar. Então, chegou em casa, final do dia, início da noite, já desconecta, assim, tenta já não responder nada de trabalho. As telinhas, o ideal, se puder, 2 horas antes de dormir, não ter tela nenhuma. Se for, vai para o Kindle, que tem aquele, né, uma telinha que é menos... não tem a luz azul, compromete menos a produção de melatonina, e ter um ritual de desligar, de desconectar, isso ajuda muito. Seja, olha, eu sei que está na hora de dormir, que eu apago as luzes da casa, dou boa noite para o meu filho, e já coloco uma roupa confortável, o cheirinho do quarto é diferente, depois eu vou ler um livro. Cara, isso é fantástico, o cérebro adora isso, porque ele entende que você está...
indo, desconectando para dormir. A gente precisa. Você se autoadestrar, né? Com aquilo. Que seja. Eu gosto de chamar de ritual, tá certo? Porque o ser humano gosta de. É verdade. Enfim, a gente fala de ser humano, a gente fala de condicionar, a gente não fala de adestrar, o animal, a gente fala, enfim, mas Isso, eu também adoro cachorro. Meu marido adora cachorro também. Ele tem todos esses termos. Esse condicionamento a gente também tem. Isso, é bem gatinho. Falamos dos três importantes. Isso. Agora vamos lá, os outros 3. Reduzir substância tóxica, então álcool, cara. Álcool, não existe nenhuma quantidade que seja saudável, de qualquer tipo de bebida alcoólica. Por mais que você entre, e de novo, estudo sim, estudo Y, não tem mais isso. A gente sabe. Ele tem seu papel social, ele tem uma dose que não é considerada maléfica, vamos dizer assim, até 1 dose por dia para mulher e 2 doses por dia para homem, e aí 1 dose é uma pinga, uma lata de cerveja, uma taça de vinho, mais ou menos isso, tá? Não cumulativos. Eu já tive paciente perguntando, doutora, essa semana eu não bebi nada, pode ser tudo no sábado? Eu falei, não, você precisa, ou você divide, ou não, isso é limite diário, tá? Não cumulativo. Então, reduzir a sua ingesta de álcool é benéfico à tua saúde, mas existe essa recomendação que não seria prejudicial, porque tem um papel social, claro, tem todo um contexto que a gente não vai entrar aqui no mérito, mas se você não bebe álcool de jeito nenhum, tá excelente. Tabaco, esquece. Vape, tão ruim quanto ou pior. Então, nada que tenha a ver com fumo é recomendado. E, saindo das substâncias tóxicas, tem as outras 2, né? Que a gente tem ferramentas para manejo do estresse, porque não existe vida sem estresse. Não existe. A gente sabe, inclusive, que tem estresse, dependendo da quantidade, é aquele ideal, né? Entre desafiador e tua habilidade, que você entra até em fluxo, tá? Então, é estresse crônico mantido. A gente não tem como ter isso direto na nossa vida, não. A gente tem que entender como é que eu alivio, qual é a minha válvula de escape, que não raro é álcool. Se você passar o mês inteiro e achar que foi tudo ótimo, tem algum outro problema aí no meio, né? Com certeza. É normal que você tenha... A vida não dá para ser feliz o mês inteiro. Felicidade são momentos, são picos. Isso, nós temos essa. Você só percebe que foi feliz quando você tem os seus downsides. Então, a vida precisa desse contraste, né? A gente sabe, saúde, pela OMS, lá em 1946, é um bem-estar físico, mental, social, pleno, e é dificílimo, porque a gente sabe que é difícil, até para a gente perceber que aquilo lá foi, putz, eu era feliz e não sabia. Você tem que passar por perrengue para ter isso. Então, estresse vai ter. A gente precisa da luz e a gente precisa da escuridão, né? A gente precisa esse contraste é importante. Isso. Um momento de tristeza ali faz parte e ele é importante para que depois a felicidade você dê o devido valor para ela. Se você está só feliz, tem algum problema aí, né? Não, com certeza. E aí, o que a gente fala é que as ferramentas para você lidar com isso é que talvez você precise rever, porque não é raro que para lidar com estresse você entre aí a comida, o doce, ou o álcool, ou vício de compras, ou de aposta. Então, o link é bem parecido. Café ainda dependendo da quantidade, pode ser bem prejudicial. Tem gente que, se não toma aquela quantidade por dia, não consegue nem funcionar, né? Pensando isso que prejudica o teu desempenho. Aí sim. Mas o que é ideal? Como é que eu consigo aliviar estresse? Você ter a pausa, que aí, de novo, volta lá para o GTD, né? E de rendimento. Você ter pausa. E que tipo de pausa? Uma pausa revigorante. Não adianta você ficar 4 horas colocando a cabeça em cima do negócio. Você sabe que você não rende a cada hora e meia no máximo. É levantar, alongar, dar uma volta. Se você puder estar perto de uma janela, olhar o céu azul verde, que é aquela coisa de você estar longe desconecta, longe da tela, longe do trabalho. Isso faz diferença. Então, são pequenos detalhes e às vezes assim, uma conversa com um amigo querido, um cafezinho com um colega de trabalho, qualquer coisa que não tenha relação. Você sabe um hábito que eu adquiri? Eu faço muito home office ainda, né? Eu acho que a vida inteira eu fiz. As pessoas falam, a pandemia inaugurou o home office. Eu fazia home office já em 2008 já. Talvez por causa do tipo de trabalho que eu tenho e tudo mais. Mas essa semana, pelo menos, assim, umas 3 vezes, no meio do dia eu parei,
E fui andar aqui no condomínio aqui e fiquei andando. Sabe assim, a hora que eu sentia que a energia... É maravilhoso, é muito bom. É muito, a hora que a clareia. energia dava uma estabilizada, assim, mas é uma coisa de autoconhecimento, de você perceber, você perceber esses gatilhos, sabe assim? Você olhar para você e falar, cara, tem alguma coisa que está desequilibrada aqui. As pessoas não se conhecem. Isso eu falo também muito dentro da minha mentoria. A gente fica junto uns 3 meses. Quando você começa a fazer essas questões e fazer as recomendações, é inevitável. A pessoa começa a ter que olhar para si, porque você tem que se perceber para fazer isso. Então, o manejo do estresse, ele tem muito a ver com quem você é, como você tem que olhar o seu horário de pico de energia, que tipo de coisa te dá prazer, é diferente demais. Por exemplo, se eu ligar para uma amiga querida 10, 15 minutos, cara, isso me reenergiza por mais 1h30 de boa, sabe? Às vezes eu preciso só de um vídeo no YouTube dançando uma música bacana, maravilhoso. Às vezes tem gente que gosta de ler um livro que está lendo de ficção, 10 páginas, já renovou. Então, é isso, você ter ferramentas de manejo do estresse. E o último, que as pessoas acham que é o menos importante, eu vou falar que é o maior estudo de Harvard que tem mais de 75 anos. Eu posso depois te mandar o link para você colocar aí no teu grupo lá do WhatsApp, que é um estudo que fala, ele estudou pessoas que estudavam em Harvard, alunos, e outras que eram de locais menos favorecidos de Boston, e seguiu esses 2 grupos, de propósito, ou seja, pessoas que tinham lá um status mais condição, que eram as pessoas que pagavam Harvard, versus outras que tinham de bairros menos favorecidos. E eles olharam tudo. Imagina aqueles pesquisadores que perguntam renda, número de filhos, trabalho, esposa, casou, mudou, que tipo, tudo. Teve até presidente saindo de Harvard assim. Eles olharam esse estudo durante anos e adivinham qual era o fator mais importante para a pessoa ter a sensação de felicidade, de contentamento no final da vida. Relacionamentos. Você ter uma rede de pessoas com as quais você pode contar na sua vida. Foi isso o fator. Não foi salário, não foi cargo, não foi sucesso na carreira, não foi número de filhos, não foi nada disso. Dinheiro, não foi. Foi isso. E o que é mais louco, as pessoas esquecem isso. Então, é aquela coisa de você cultivar a conexão. Sabe aquela pessoa que você sabe que não é o cara que mais ganhou dinheiro da turma, da formatura, mas você fala assim, pô, esse cara, a vida dele é massa. Porque você vê, ele cultivou amizades, conexões, e ele tem com quem contar. Sabe aquele cara que 3 da manhã, se ele ligar, uns 10 vem socorrer? É disso que a gente está falando. Então, o último pilar é você cultivar relacionamentos, ter conexões positivas com outros seres humanos. E isso é bem legal. Então, quando a gente fala de organização pessoal e ter tempo, é para o que importa. São esses pilares. E aí você vive do jeito que você acha que é importante para você, mas que você deve cultivar algo em torno desses 6 pilares, porque é isso que o ser humano precisa para ter essa vida mais tranquila. E aí cada um dedica e esse tempo a mais, e isso que vem da organização, para o que ele acha mais importante, né? Alguns, os pilares são mais importantes do que outros para cada um, mas no geral são esses 6. Legal. Falamos de método, falamos de ferramentas, falamos de saúde. Eu quero saber onde que eu acho a Milena. Vamos lá. Então, então, rede social, eu tenho o Instagram, que eu acho que é a minha ferramenta mais ativa, onde você me acha muito fácil, tá? Você vai entrar no perfil Milena G. Teles, bem fácil, tá? Então, @Milena G. Teles. Isso, no Instagram. E aí, o mesmo nome você vai me encontrar no YouTube também. A gente tem vídeos, inclusive, eu vou até reativar aquele lá da gente do TNP, que ainda a gente tinha. Então, Milena G. Teles, canal do YouTube também. E tem o site, que é doutoramilenateles.com, tá? No site, você tem todas as informações que, então, além dos meus projetos de pesquisa que eu desenvolvo aqui na Federal do Ceará e na USP, como médica pesquisadora de genética e de diabetes, além de trabalhar em um laboratório de análises clínicas aqui no Ceará, no laboratório Emílio Ribas, né, parecido com o que eu fazia lá no Fleury, mas no laboratório aqui já de 45 anos no Ceará. Eu faço, então, agora um projeto paralelo também de carreira, agora já estou na 6ª turma
de mentoria de organização pessoal e gestão do tempo, chamado Você 1% Melhor, inspirado no Hábitos Atômicos, o livro do James Clear, né? Você 1% melhor por dia dá 37% melhor ao ano. Então, eu estou, né, doutora Milena Teles, esse site onde você tem dados de como que é a mentoria, como que você entra para a próxima turma, que vai abrir no fim do ano. Milena, só como é que eu estou tentando acessar aqui, que depois eu vou colocar, se você está vendo a gravação, vai ter ali embaixo, ali no descrição, eu vou colocar esses links. Eu mandei no teu zap um pouquinho antes da gente abrir. É DRA doutora milenateles.com, tudo junto. Eu estava tentando .com.br, doutora Milena. Teles.com. E se você colocar começar a se organizar, doutora Milena Teles no Google, já até aparece um dos primeiros sites. Estou bem feliz com isso. Legal. E lá tem as orientações de, assim, do que a gente fala na mentoria. São 4 módulos. Cada módulo, eu tenho ali algumas aulinhas que tem de 10 a 15 minutos, então são curtinhas. Você tem um aplicativo também que você consegue, o aplicativo da Wix, Spaces by Wix. E cada participante tem aí 6 meses para acessar essas 30 aulinhas. Não passa de 5 horas e meia, não dá nem 6 horas, dependendo se você quiser ir mais lento e revisar. Tem bastante conteúdo nas legendas dos vídeos, né, para você acessar. E aí você tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp durante 3 meses, que a gente fica ali continuamente trocando muita figurinha, de mais dicas e mais novidades, e ainda eu faço encontros ao vivo, meio que resumindo cada módulo. O módulo 1 de conceitos básicos, o 2 entrando na prática, o 3 eu falo de oratória e de organização dos estudos, e o 4 eu termino com medicina do estilo de vida e comunicação não violenta. Muito bom, muito bom. Milena, foi ótimo esse bate-papo, adorei. Bom rever você, né? Gosto muito de conversar com você. Estou sempre lá no Instagram, stalkeando lá. Que bacana, adorei. Obrigada também. Recado aqui para quem está assistindo a gravação. Se você veio até aqui, é porque esse assunto foi bacana para ti. Então, clica aí no like, clica no sininho, vai lá conhecer o canal também da Milena também. Vai lá, assina o canal dela também. Isso faz diferença, nos motiva a continuar fazendo esse tipo de trabalho. Se você veio até aqui, porque isso teve algum significado para ti, né? Nos ajude aí a continuar esse trabalho também. Milena, para a gente fechar aí, uma frase aí, uma palavra aí para a gente fechar. Uma frase, uma palavra. Deixa eu pensar. Eu diria... Comece devagar. O mais importante é a direção, não é a velocidade. Boa, fantástico. É isso aí. Muito bom. Legal. Obrigada, Leandro. Obrigada a todos aqui pela presença. Muito bom. Que joia. Obrigado, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau.